Olá, sou o Jaime Pinto, no dia 11 de julho de 2025 e neste vídeo vou mostrar uma notícia do telejornal da RTP de 30 de junho, uma notícia que apareceu no telejornal na segunda-feira da semana passada sobre a nuvem rolo que tinha sido avistada na véspera, no domingo 29 de junho, durante a tarde, em muitas praias do centro e norte de Portugal. Foi um fenómeno impressionante, uma nuvem com aspecto impressionante. Quando chegou às praias, fez entrar a brisa marítima, que não havia antes, por isso estava muito calor, mesmo em praias do litoral centro e norte de Portugal continental. Em algumas praias o regresso da brisa aconteceu com alguma violência, veio vento algo forte, mas não tão forte que fosse perigoso. Não foi um fenómeno perigoso, mas foi ainda assim um fenómeno impressionante, e houve pessoas que ficaram assustadas. Algumas viram nuvem longe, pensaram que vinha aí uma onda gigante, outras, mesmo já percebendo que era uma nuvem, acharam que era uma nuvem assustadora, ficaram assustadas. Houve pessoas que saíram da praia, mas também houve algumas que se mantiveram na praia, que filmaram, graças ao que depois surgiram muitas notícias sobre a nuvem rolo. Ora, eu vi notícias em canais portugueses, em canais estrangeiros muito rapidamente, notícias muito rápidas. Canais portugueses demoraram-se mais. Em algumas o fenómeno foi explicado, mas infelizmente não encontrei, nas notícias que eu vi, o fenómeno não foi bem explicado. Assim, vou apresentar uma notícia da RTP, que foi aquela das que eu vi, em que houve uma explicação melhor. Foi interrogado um trilogista que deu uma explicação que é certa, mas que eu penso que é incompleta, e que tem uma imprecisão, mas ainda assim foi a melhor notícia que eu vi. Vamos ver. Uma nuvem gigante apareceu nas praias entre Peniche e Póvoa do Varzim. É um fenómeno raro em Portugal, denominado nuvem rolo, que cria a ilusão de um tsunami a aproximar-se no horizonte. Domingo à tarde, de repente, na praia de Boarcos, Figueira da Foz. A velocidade que o nevoeiro veio, estava céu limpo, 1 minuto. Uma nuvem espessa aproximou-se rapidamente do areal e tapou o horizonte. Aqui, na praia da Torreira. O fenómeno, raro em Portugal, chama-se nuvem rolo e foi criado por uma brisa marítima. A brisa marítima ocorre porque existem diferenças de temperatura significativas entre a massa de ar em terra e a massa de ar no mar, e, devido às diferenças de densidade que surgem por causa destas diferenças de temperatura, o ar é empurrado do mar para a terra. Neste caso, o que ocorreu foi que existiam condições de temperatura e umidade tais, naquele momento, que permitiram que, nesta chegada da frente de brisa, se formasse uma nuvem. A nuvem rolo formou-se no oceano por volta das 15h30 de domingo, segundo o IPMA. Aproximou-se das praias do norte e do centro, hora e meia a 2 horas depois. Inesperadamente, despertou a curiosidade de quem estava na praia. Ela progrediu até chegar mesmo à praia. A nuvem está sempre a uma determinada altitude, aqui esta nuvem estará, quiçá, a 500 metros, 1000 metros de altitude. Uma imagem de satélite do IPMA mostra a nuvem rolo entre Peniche e a Póvoa de Varzim. Estas são imagens da chegada à praia da Póvoa. Mas a nuvem não deixou de trazer vento, que levou muitos a fugirem. Quanto maior é a diferença de temperatura entre a terra e o mar, mais poderosa poderá ser esta brisa. E ontem vimos isso mesmo, portanto a diferença de temperatura era muito grande, havia zonas que tinham diferenças na ordem dos 20 graus entre terra e mar. Na praia da Apulia, a nuvem desapareceu tão inesperadamente como chegou, mas deixou para trás uma enorme ventania. Ora, o que o meteorologista diz está correto. Não tinha havido brisa marítima no sábado, no domingo de manhã e no princípio da tarde. Havia vento de terra para o mar em vez de ser do mar para a terra, quando o que é habitual, quando a terra está mais quente que o mar, é haver vento de terra para vento do mar para a terra. É isso que é a brisa marítima.
jornalista disse, o meteorologista disse muito bem, o ar em terra mais quente expande-se, fica menos denso, o ar frio do mar tende a entrar desde para baixo do ar mais quente, e portanto quando a terra está mais quente que o mar é habitual haver uma brisa marítima, mas isso não ocorreu durante o sábado de manhã, domingo e princípio da tarde, em que houve vento de terra para o mar, mas quando a brisa regressou, quando voltou a haver vento do mar para a terra, depois a brisa arrastou à frente aquela nuvem rolo muito especial. Portanto, o meteorologista disse bem, corresponde exatamente às imagens que vemos na reportagem. A nuvem está-se a aproximar das praias, porque é a brisa que está também a regressar, está a recomeçar a haver vento do mar para a terra, e quando a nuvem chega à terra, depois volta a haver uma brisa marítima, em algumas praias com mais força, em outras com menos, mas volta a haver vento do mar para a terra. Isso está visível nas imagens, portanto, e podemos ver também na Wikipédia que há dois tipos de nuvem-rolo: uma nuvem-rolo associada a nuvens de tempestade, tipo cumulonimbus, mas também há uma nuvem-rolo que não está associada a tempestades, que é provocada assim por brisas marítimas, que foi o que aconteceu neste caso. Foi haver uma nuvem-rolo criada por uma brisa marítima. Ora, as brisas marítimas são muito vulgares no verão nas praias portuguesas. Porque o que ficou por dizer é porque é que então este fenómeno da nuvem-rolo é um fenómeno tão raro, quando brisas marítimas acontecem muito vulgarmente nas praias portuguesas, de Portugal continental, norte, centro e sul. No norte e centro é habitual as pessoas chegarem à praia e sentirem aquilo que muitas vezes chama a nortada. Não quer dizer que o vento venha exatamente do norte, pode vir para o noroeste, um bocadinho mais para norte-noroeste, por exemplo, ou um bocadinho mais para o oeste, mas muitas vezes se lhe chama a nortada, nos casos fraquinha, noutros média, noutras forte, mas é vulgar encontrarmos em praias do norte e centro de Portugal a nortada, que é uma brisa marítima. Já se formos a praias da costa sul, no Algarve, é habitual haver vento de sudoeste. É também uma brisa marítima. Portanto, encontrarmos brisas marítimas em praias de Portugal continental é aquilo que é mais vulgar durante os meses de verão. Porque não então, porque é que não surge esta nuvem-rolo com mais frequência? Portanto, isso é uma pergunta que ficou por responder. Ainda faço notar só que houve o que o meteorologista disse no essencial está correto, mas houve uma imprecisão. Ele resolveu lançar hipóteses sobre a altura da base da nuvem, falou em 500 metros e 1000 metros, mas vê-se quando há imagens em que se vê a nuvem a chegar, em que começa a tapar casas que estão numa encosta, e essas casas estão a menos 500 metros de altura. Ainda há uma filmagem para o interior, em que se vê aquilo que parece ser a base de um aerogerador, e não se vê a parte de cima, só se vê a parte de baixo do aerogerador. Portanto, a base daquela nuvem estava muito abaixo dos 500 metros, não estava a 500 metros ou a 1000 metros, estava muito abaixo. Era uma nuvem realmente invulgarmente baixa. Mas, portanto, aí
o meteorologista, por qualquer razão, falou da base da nuvem, lançou duas hipóteses que não eram acertadas, que é muito mais comum haver nuvens que tenham uma base a 500 metros de altura ou a 1000 metros, é muito mais comum, mas neste caso isto foi um fenómeno realmente incomum em que a base da nuvem era muito mais baixa. Mas então porque é que aconteceu esta nuvem desta vez e não de outras vezes em que também há brisas marítimas? Bom, eu não sou formado em meteorologista, não sou meteorologista, mas interesso-me por meteorologia já há longos anos, e felizmente isto não é um fenómeno tão complicado que eu não consiga terminar a explicação. E fiz aqui uns gráficos, e desejo mostrar primeiro aquilo que é a situação normal, a situação mais comum, que a situação meteorológica no verão aqui na Península Ibérica, em que há um anticiclone a oeste da Península Ibérica, frequentemente chamado anticiclone dos Açores, que atinge o litoral da Península Ibérica, e uma depressão em cima da Península Ibérica que se forma mesmo na Península Ibérica por motivos térmicos, por o centro da Península Ibérica aquecer muito, que permite que o ar expanda, que fique com menor densidade, que suba, e portanto tende-se a formar uma depressão aqui mesmo dentro da Península Ibérica. Ora, no hemisfério norte, dentro das depressões, o ar circula no sentido contrário aos ponteiros do relógio, e no hemisfério norte, nos anticiclones, o ar circula no sentido dos ponteiros do relógio. Ora, como podemos ver por este gráfico que eu aqui fiz, esta situação normal de verão não contraria as brisas marítimas. O anticiclone pode, quando muito, mudar um bocadinho a direção de brisas marítimas, que poderão chegar a praias, poderão chegar à costa, não exatamente na perpendicular à costa, mas a brisa poderá ser desviada mais para noroeste, mesmo quando assim chega à costa de forma claramente não perpendicular. De qualquer maneira, esta situação normal de verão não contraria a existência de brisas, pode até potenciar as brisas marítimas. E como é a situação mais vulgar durante o verão, pois também é muito vulgar haver brisas marítimas durante o verão. Mas isto que eu apresentei é um gráfico simplificado, mostro agora a seguir dois exemplos obtidos do site do Instituto Português de Mar e da Atmosfera, que mostram que estes fenómenos podem ter tendência para surgir mais ou menos redondos, mas depois podem ser deformados, distorcidos e acabam por ficar com formas mais complexas, e esses fenómenos vão continuamente mudando, vão oscilando, a sua posição vai oscilando, vão dando para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Vemos aqui dois casos em que a pressão sobre a Península Ibérica ora está mais a sul, ora não está tanto a sul, e liga-se a uma depressão que está em África. Quando isto acontece, pode ser trazido ar ainda mais quente para a Península Ibérica, ar vindo da África. Portanto, estes fenómenos não estão parados, vão se movendo. E tipicamente acontece umas poucas vezes em cada verão a depressão térmica que existe sobre a península mover-se mais para o ocidente e atingir mesmo o litoral o litoral oeste de Portugal continental, e provocar vento de leste ou nordeste no litoral norte e centro. É aí que temos os dias invulgarmente quentes de verão no litoral, porque aí a depressão
anula a brisa marítima, contraria a brisa marítima, leva a que, em vez de vir vento fresco do Atlântico para o litoral, que haja vento do interior para o litoral, que venha um ar muito quente do centro da Península Ibérica, que esse ar seja trazido para o litoral. E portanto é aí que há temperaturas mais altas no litoral, quando noutros momentos essas temperaturas mais elevadas sentem só no interior, já longe da costa. Isso é vulgar acontecer umas poucas vezes em cada verão, e haver um dia, 2 dias, 3 dias, enfim, uns poucos dias em que há um calor abrasador mesmo no litoral, mesmo perto do mar, e então pode acontecer as pessoas, mesmo em praias, chegarem a praias e não sentirem a brisa marítima, sentirem sim um calor abrasador, porque o ar vem de terra e não do mar. Mas geralmente esta situação depois desaparece de forma suave. Mas isso não se verificou no domingo 29 de julho, em que houve um recuo da depressão abrupto. Isto podemos ver um bocadinho como se uma pessoa, quer dizer, levanta halteres, e depois às vezes vai deixando os halteres, algumas vezes pousa os halteres suavemente, mas um dia a pessoa pode levantar os halteres, ficar com os halteres um bocado no ar e depois de repente deixar cair, e eles podem cair abruptamente. Ora, ali a depressão térmica que existente sobre a península no sábado, no domingo de manhã e o princípio da tarde contrariou a brisa marítima, empurrou o ar de terra para o mar, impediu que o fenómeno normal estando a terra mais quente de surgir a brisa marítima, de vir o ar do mar para a terra. A depressão manteve-se ali forte a enviar ar da terra para o mar no sábado, domingo de manhã e no princípio da tarde, mas às tantas terá-se deslocado mais para leste, para uma posição mais habitual, e perdeu força de repente aqui no litoral português. Foi como se de repente se deixasse cair os halteres, não é? A pressão deixou de exercer a força necessária para que o vento continuasse enfim, a pressão, talvez seja mais correto, necessária para que o vento continuasse a ir de terra para o mar, e de repente aconteceu o contrário. Voltou a brisa marítima, voltou a vir o vento do mar para a terra. Quando estava a ir o ar da terra para o mar, pois isso levou a que ar muito quente passasse sobre a água do mar, e com isso absorvesse umidade, ganhasse uma quantidade grande de umidade, e com isso também o ar que tinha estado muito quente para andar sobre a terra, ao andar sobre o mar terá tido algum arrefecimento e deverá ter ficado mais fresco do que o ar que estava acima, o que garantia que essa camada de ar continuava a estar baixo ao pé do mar e que não subia, e que também ia prendendo a umidade perto do mar. O ar entrou mar dentro, mas não por muitos quilómetros, quer dizer, as depressões que nos atingem habitualmente no outono, inverno e primavera, pois somos habitualmente atingidos por depressões que atravessam todo o Atlântico, depois atravessam a Península Ibérica, mas portanto quando aqui chegaram percorreram milhares de quilómetros sobre a água. Aqui não foi o caso. O ar que foi levado de terra para a água percorreu poucos quilómetros sobre a água e ficou apenas com uma camada inferior bastante úmida, com bastante umidade. Quando
esse fenómeno perdeu força e voltou a brisa marítima. A brisa marítima, ainda assim mais fresca do que o ar que tinha andado uns quilómetros sobre o oceano, mas que tinha andado antes sobre a península. A brisa marítima, que vinha completamente do Atlântico, não tinha andado sobre a península, estaria mais fria. E, portanto, quando a brisa volta a trazer vento do mar para a terra, isso faz avançar uma camada de ar mais fria, que estava no Atlântico, sobre aquela que de terra tinha sido levado para o Atlântico. Ora, na fronteira entre uma camada de ar mais frio e outra mais quente, quando há ar frio a avançar sobre outro mais quente, a fronteira chama-se uma frente fria. Houve ali uma frente fria. Mas uma frente fria atípica, porque geralmente quando falamos de frentes frias é de frentes que chegam a Portugal integradas em depressões que atravessam o Atlântico frentes que estão dentro das depressões e que dividem massas de ar que têm quantidades de umidade bem significativas, não só ao pé do mar, mas também em maior altitude. Isso leva a que, quando o ar frio empurra o ar quente, tipicamente faz o ar quente subir, isso leva a que se criem nuvens com grande desenvolvimento vertical, nuvens de tempestade, nuvens chamadas cumulonimbos. Essas nuvens podem provocar chuvas fortes, ventos fortes. Lá dentro tem sempre ventos fortes, podem nos momentos fazer esses ventos fortes chegar até a terra, noutros momentos não. Podem também causar raios, granizo, ou tem mais raramente ventos fortes verticais, downbursts, ou ventos fortes giratórios, os tornados. Portanto, é habitual no outono, inverno, primavera, haver depressões que atravessam o Atlântico, que passam por Portugal, trazem frentes frias e durante essas frentes frias passam aí tempestades, claro, com chuva forte, granizo, trovada, etc. Mas neste caso havia ar frio que estava a aproximar da costa, mas que estava na orla de uma depressão, não estava no interior da depressão, e que estava a atingir ar, uma camada de ar que tinha sido levada para cima do Atlântico, mas por poucos quilómetros, e que tinha uma umidade considerável, mas só numa camada baixa ao pé do oceano. E, portanto, ao fazer essa camada de ar subir, essa camada de ar arrefece, seja em contacto com o ar mais frio que está a avançar, seja por subir, essa camada de ar arrefece e a umidade condensa. Mas ainda assim, porque o ar a maior altitude não estava com uma grande umidade, e porque o ar que subiu, tendo estado em contato com o oceano e sofrido o efeito de evaporação, ainda assim mantém-se mais fresco do que que já estava mais acima. A verdade é que isso, neste caso específico, não deu origem a nuvens com grande desenvolvimento vertical. Esta brisa marítima causou a nuvem rolo. Foi uma nuvem que começava pouco acima realmente da água. Não vou aqui estimar valores do qual era a base da nuvem, nem qual era o ponto mais alto, mas claramente não era uma nuvem como as de cumulonimbus, que podem ir até aos 8 km de altura, ou aos 10 km de altura, ou aos 12 km de altura. Não, esta nuvem não era uma nuvem de tempestade, era uma nuvem rolo associada a uma brisa marítima, que é algo que podemos ver, por exemplo, na Wikipédia,
que é um tipo de onda rolo, de nuvem rolo diferente das nuvens rolos associadas a tempestades. Nuvens rolos podem aparecer na orla, nuvens tipo cumulonimbus. Portanto, a nuvem rolo que chegou às praias no domingo 29, na tarde do domingo 29 de junho, era uma nuvem rolo causada por uma brisa marítima, não era uma nuvem de tempestade, não estava associada a nuvens de tempestade e não era, por isso mesmo, não foi causadora e não poderia ser causadora de raios ou de queda de granizo. Efetivamente, há dois tipos de nuvem rolo há nuvens rolo associadas a nuvens de tempestade, e aí as pessoas devem preocupar-se, porque tipicamente quando há nuvens rolo associadas a nuvens de tempestade é porque há tempestades particularmente violentas. É certo que essas tempestades que estão dentro de nuvens tipo cumulonimbus são sempre violentas lá dentro das nuvens. Por exemplo, aviões têm radares para detectarem essas nuvens e para contornarem essas nuvens, não entrarem dentro delas, porque lá dentro há ventos violentos, pode haver granizo pesado. Portanto, essas tempestades lá dentro são violentas, nem sempre essa violência chega à Terra. Portanto, uma nuvem tipo cumulonimbus pode passar uma série de quilómetros, andar uma série de quilómetros sobre a Terra sem causar qualquer problema em terra, e depois de repente pode causar ventos fortes ou chuvas muito fortes, inundações relâmpago, pode tirar granizo para a terra, pode lançar raios para a terra. Portanto, as nuvens de cumulonimbus são sempre perigosas, e particularmente quando aparecem associadas nuvens rolo, nuvens tipo cumulonimbus, isso significa tempestades particularmente violentas e perigosas, e faz todo o sentido que, se pessoas virem essas tempestades, que se abriguem, e ir para dentro de edifícios. Quer dizer, se não estiverem perto de casa, pois podem ir para cafés, restaurantes, sei lá, supermercados, centros comerciais, o que seja, mas aqui o que se recomenda é que pessoas se abriguem dentro de casas, porque efetivamente, enfim, ao longo dos meus anos de vida já vi inúmeras vezes notícias sobre tempestades dessas causarem rajadas de vento, fazerem cair árvores, pessoas serem atingidas por quedas de árvores, tempestades causarem inundações repentinas e pessoas serem arrastadas. Às vezes estão a andar de carro ao lado de uma ribeira, de repente a ribeira sobe e arrasta, ou mesmo pessoas serem atingidas por raios. E ainda alerto para que quando há trovoadas por perto, idealmente as pessoas devem ir para dentro de casa, mas das atividades na rua mais perigosas são, por exemplo, jogar golfe, as pessoas andarem com uma série de tacos de golfe metálicos, eventualmente com sapatos que ainda tenham pinos metálicos. Também é perigoso as pessoas aproximarem-se muito de árvores, que podem ser atingidas por raios, e pode levar que as pessoas também sejam eletrocutadas, ou podem ser as pessoas atingidas por pedaços de madeira que certas vezes saltam das árvores quando elas são atingidas por raios. Mas também é perigoso as pessoas aproximarem-se do mar ou da borda de rios. Portanto, as pessoas devem evitar estar ao pé do mar ou ao pé de rios. Portanto, se há tempestades elétricas, há tempestades com raios, as pessoas não devem de maneira nenhuma estar em praias.
algo que me pôs cabelos em pé, que várias notícias que eu vi, que vou dar exemplos a seguir, em várias notícias se fez a confusão, porque há dois tipos de nuvens rolo. Um tipo de nuvem rolo associada a nuvens de tempestade, nuvens tipos cumulonimbus, e aí as nuvens cumulonimbus têm tempestades que são perigosas, as pessoas devem ter medo, devem se preocupar, devem se abrigar. E depois existem nuvens tipo rolo, associadas a brisas marítimas, como foi aquilo que se viu na tarde do domingo 29 de junho, em Portugal. Essas sim, essas não estão associadas a tempestades e não são perigosas. Mas, infelizmente, houve notícias em que jornalistas misturaram as duas coisas e disseram que as nuvens rolo não eram perigosas, mas que podia haver raios e queda de granizo. Ora, quando há tempestades, quer dizer, para haver pedras de granizo poderem ser formadas na atmosfera e depois caírem no solo, ou para se criar uma carga elétrica tão grande que possa saltar um raio para o solo, para isso são precisas tempestades muito violentas que são perigosas. Quando isso acontece, há sempre perigo. Não faz qualquer sentido dizer a nuvem rolo não é perigosa, mas pode causar raios e granizo. Não, aquilo que causa raios e granizo é perigoso. São tempestades violentas, são perigosas. E as pessoas, se virem nuvens rolos associadas a tempestades, associadas a nuvens tipo cumulonimbus, devem abrigar-se, porque essas são tempestades muito violentas. É certo que essa violência não chega sempre ao solo, mas a pessoa nunca sabe quando é que vai começar a chegar ao solo. A qualquer momento essas tempestades podem lançar rabanadas de vento muito fortes no solo, chuvas fortes, granizo, trovoada, e portanto nesse caso as nuvens rolos estão associadas a tempestades que são violentas e perigosas. Só que não foi esse tipo de nuvem rolo que apareceu no dia 29. No dia 29 tivemos um outro tipo de nuvem rolo que é causado pela brisa marítima. E esse tipo não é perigoso, e por isso mesmo com este tipo de nuvem rolo não há nem raios nem granizo, porque são dois tipos de nuvem diferentes. Infelizmente houve órgãos de comunicação social em que foram confundidos os dois tipos de nuvem rolo, em que disseram, esta nuvem rolo não é perigosa, mas pode causar raios e granizo. Pode causar raios e granizo. Se pode causar raios e granizo, seria perigosa. Este tipo de nuvem rolo não era perigoso porque não estava associado a nuvens de tempestade tipo cumulonimbus. Outros tipos de nuvem rolo associados a nuvens de tempestade aí são perigosos. Porque há dois tipos. Este era aquele que não é perigoso, o outro é o que é perigoso. Aí não propriamente as nuvens rolo, mas as nuvens de cumulonimbus é que estão associadas às nuvens rolo de outro tipo. Mas vou aqui só mostrar exemplo. Eu gosto do programa Janela Global da RTP3. Frequentemente tem convidados interessantes a quem são feitas perguntas interessantes, mas na Janela Global da sexta-feira da semana passada, infelizmente, a parte sobre a nuvem rolo, penso que foi algo infeliz, porque eu penso que esta nuvem rolo não é um fenómeno extremo, não é um fenómeno que tenha que estar ligado a alterações climáticas. No ano passado houve tempestades violentas no Mediterrâneo, umas que atingiram barcos, outras que atingiram zonas costeiras, seja a parte norte da ilha de Maiorca, seja tempestades que atingiram partes de Itália. Houve tempestades particularmente violentas que podemos associar às alterações climáticas porque o Mediterrâneo estava a atingir recordes de temperatura.
neste caso, houve recordes de temperatura em Portugal de cima, mas recordes de temperatura para junho. Aquela nuvem rolo também se poderia ter formado, mesmo que as temperaturas em terra fossem ligeiramente menores, ainda assim a diferença para o mar era tão grande, mesmo que não fosse o recorde, não houvesse recordes de temperatura para junho, poderia-se ter formado, para além de que se podia ter formado depois também, já estamos mesmo no fim de junho, não é? Uma nuvem daquelas também se pode formar em julho, em agosto. Portanto, eu penso que aquela nuvem não é um exemplo de um fenómeno extremo, não é algo que só possa acontecer por causa das alterações climáticas. Houve tempestades no Mediterrâneo no ano passado, essas sim que penso que podemos ligar por o Mediterrâneo ter vindo a bater recordes absolutos de alta temperatura, temperaturas cada vez mais altas, com frequência, e temperaturas mais altas no Mediterrâneo provocam mais evaporação, mais umidade no ar, pode dar origem a tempestades mais violentas, e aí sim. Mas neste caso não parece que isto seja um fenómeno extremo, é um fenómeno visualmente impressionante, mas não é um fenómeno extremo que só possa acontecer por causa das alterações climáticas. Portanto, talvez este fenómeno nem devesse ter sido falado no programa Janela Global. Infelizmente, a senhora jornalista que falou sobre o tema, a maior parte do que disse estava certo e estava bem, mas também fez confusão entre as nuvens rolo associadas a nuvens de tempestade, que pode dar origem atrás delas podem chegar realmente trovoadas e queda de granizo, aí são muito perigosas. E esta fez confusão com esta nuvem rolo, que esta não tinha perigo porque não estava associada a trovoadas nem quedas de granizo. Mas vamos ouvir o que disse a senhora jornalista. Tem este aspecto assustador, mas não faz mal a ninguém, pode trazer uma grande tempestade, muitas vezes até pode trazer raios, trovões, não quer dizer que traga chuva. O que houve aqui foi o alinhamento de uma série de condições. Há cerca de 20 anos que não havia relato de um avistamento de uma nuvem rolo destas, e também de haver aqui uma diferença significativa de temperatura entre a superfície e o oceano, ou seja, registava-se uma diferença, sentiam cerca de 40 graus cá fora, não é? E o mar estava a 17, 18 graus. Não havia ventos e, portanto, juntaram-se aqui duas massas de ar muito diferentes que colidiram e que faz exatamente este efeito. Ou seja, a nuvem enrola, dá a sensação que está a deslocar-se de uma forma muito lenta para a costa. Normalmente ela depois dissipa-se, mas provoca este alerta e mesmo este susto, principalmente aos banhistas, claro, que estavam na costa. Quem estava... Pois a senhora jornalista Daniela Santiago, a maior parte daquilo que disse estava certo, mas é pena ter cometido este erro, mas que foi cometido por outros órgãos de comunicação social, por outros jornalistas também. Vamos ver um outro exemplo. Aqui vê-se logo por uma imagem de uma notícia da CNN de Portugal, que nos mostra uma nuvem tipo cumulonimbus. Ora, aqui, nuvens rolo associados a nuvens de cumulonimbus são outro tipo de nuvens rolo, e aí sim há perigo. Aí as nuvens de cumulonimbus indicam-nos que há ali uma tempestade violenta e que há ali um perigo. Mas não foi isso que se verificou em Portugal no domingo 29 de junho. A nuvem rolo que veio em direção à costa não estava associada a nuvens tipo cumulonimbus. É um erro, foi um erro que foi cometido por vários órgãos de comunicação social, mostrarem, ora, a nuvem rolo que realmente chegou às praias portuguesas na tarde do domingo de 29 de junho, que era uma nuvem rolo associada só a uma brisa marítima e não a qualquer tipo de nuvem de tempestade. Portanto, isso é um fenómeno, uma nuvem rolo causada meramente por uma brisa marítima é uma coisa. Outra coisa é uma nuvem rolo causada por uma nuvem de tempestade tipo cumulonimbus.
aí a nuvem rolo propriamente pode não ser perigosa, mas a nuvem cumulonimbus é. Mas não foi isso que se passou no dia 29. Infelizmente, houve vários órgãos de comunicação social que confundiram, e por isso eu fiquei motivado para fazer aqui um vídeo para explicar isto mesmo, que há dois tipos de nuvem rolo. A nuvem rolo causada por brises marítimas, que não têm desenvolvimento vertical grande, não chega aos 8 km, aos 10 km, aos 12 km, como as nuvens tipo cumulonimbus. Este tipo de nuvem rolo realmente não é perigoso. Mas as nuvens rolo associadas às nuvens tipo cumulonimbus, essas sim são muito perigosas. São muito perigosas, quer dizer, indicam-nos que há tempestades ali violentas. Se bem que as tempestades estão lá em cima das nuvens e nem sempre chegam aqui à Terra, mas isso aí é uma roleta russa. Portanto, as pessoas devem sempre tomar cautelas e abrigar-se. Chama a atenção que as nuvens tipo cumulonimbus de perfil são fáceis de identificar porque têm um grande desenvolvimento vertical, parecem enfim, o aspecto varia um bocadinho, mas vê-se que tem um grande desenvolvimento vertical. Só que muitas vezes, quando chegam até nós, o céu está totalmente nublado e, portanto, nós não os podemos ver de perfil. Aí, no caso de terem uma nuvem rolo associada, ou uma wall cloud associada, tipicamente aí podemos aperceber, e isso também costuma indicar que vem uma tempestade particularmente violenta. Certas vezes não há qualquer nuvem rolo associada, mas o que vemos é que de repente o céu começa a ficar muito mais escuro, porque a espessura da nuvem que está a chegar está a aumentar muito, está a chegar uma nuvem com grande desenvolvimento vertical e, portanto, tapa muito mais o sol, é uma nuvem muito escura. Ora, quando isso acontece, devemos preocupar, devemos abrigar, porque essas tempestades são perigosas. Há pessoas que morrem por causa de quedas de árvores, por causa de inundações repentinas, por causa de quedas de raios. Portanto, nuvens cumulonimbus, tipo cumulonimbus, seja com nuvens de rolo associado ou não, devemos sempre preocupar-nos com elas, que são perigosas. Nuvens de rolo não associadas a cumulonimbus, que sejam só causadas por brisas marítimas e que, portanto, não estejam associadas a nuvens com grande desenvolvimento vertical, como aconteceu no domingo, na tarde do domingo, dia 29 de junho. Aí essas nuvens de rolo realmente não são perigosas e, portanto, não há raios nem há granizo. Quando há raios e granizo, há perigo, e ali não houve raios, nem podia haver raios e granizo, porque aquela nuvem de rolo é um outro tipo de nuvem de rolo que não está associado a tempestades. Pronto, quem tenha gostado deste vídeo, quem acha que foi informativo, sugiro que façam um gosto, que subscrevam o canal, e até breve, espero eu.